Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Doutor Renato, existe relação direta ou indireta entre estresse e hipertensão? Existe, Silvana. Existe uma relação direta, aguda. Claro que a nossa pressão arterial responde aos momentos de estresse, aos momentos de estado de alerta. E principalmente naquelas notícias súbitas desagradáveis ou naquelas discussões familiares, né, na notícia de um ente querido que morreu, algum tipo de transtorno agudo pode elevar a pressão arterial de qualquer pessoa. Pode não, eleva com certeza, de qualquer pessoa, seja ela normotensa ou seja a pessoa hipertensa. O importante é que as pessoas saibam como se conduzir, porque muitas vezes, quando essa pessoa tem um mal-estar, esse mal-estar pode ser consequência ou causa dessa elevação da pressão. Quando se mede a pressão de uma pessoa normal e diz, olha, a pressão está 17/10, 17/9, isso daí não deve ser imediatamente medicado com remédio para pressão. É importante que a pessoa vá para um ambiente tranquilo, que a pessoa relaxe, busque relaxar, procure conversar. Uns 20 minutos depois se mede a pressão de novo. E se essa pressão não tiver baixado, se ela não tiver diminuído, então sim se pensa em medicar, em se levar para um ambiente, conversa com o médico que esteja próximo, liga para o médico assistente ou leva a pessoa uma situação para um hospital, um lugar de emergência. O que acontece às vezes, Silvana, é que quando se leva uma pessoa nesse estado para o hospital, essa pressão tende a se manter, ou quem sabe até subir mais pela chegada no estresse do ambiente hospitalar. Então, isso precisa se ter muito cuidado para não se medicar indevidamente essas pessoas e fazerem o contrário, a pressão cair demais, e aí é um transtorno, e isso acontece com uma certa frequência em hospital. Então, a conduta correta é o seguinte: seja essa pessoa hipertensa ou seja normotensa, numa elevação de pressão arterial dependente de um estresse agudo, de um desgosto agudo, isso deve ser analisado pelo menos uns 30, 40 minutos para então se decidir se deve medicar ou não. Claro que nós estamos falando de pressão aí de 180 por 100 milímetros de mercúrio, pressões que não causem de maneira nenhuma dano imediato. Claro que isso acontece, e se mede a pressão, uma pressão, vamos supor, um absurdo, 240, 250 milímetros de mercúrio por 120, 130, aí não, é motivo de internamento mesmo, e normalmente esses níveis pressóricos não acontecem, não são desencadeados por estresse emocional. Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli.